24 de novembro de 2010, Projeto Memória e História Oral da Fundação Arquivo Memória de Santos, em parceria com a Unimonte, entrevistando o Sr. Marquito. Aqui quem fala é o historiador Roberto Tavares, e ao meu lado está aqui o Jorge Araújo. Boa tarde, Marquito. Boa tarde, Roberto, Jorge, é um prazer estar aqui com vocês. Seu nome completo e data de nascimento? Meu nome é Marcos Sérgio Duarte, nasci em 30 de 10 de 1955. Nome completo dos seus pais? Meu pai chamava-se Manuel Duarte e minha mãe Zoraide Carvalho Bento Duarte. E eles eram originários da onde e qual é a profissão deles? Meu pai e minha mãe nasceram em Santos também, assim como eu. Meu pai era operário portuário, trabalhava na caldeiraria, era conhecido por mosquito, também jogava futebol, era metido a fazer time de futebol e também participou de algumas lutas do operário portuário, sindicais. E minha mãe do lar, né? Nasceu em Santos também, e do lar sempre foi, nunca trabalhou fora. Você nasceu aonde e os primeiros dias de vida foi aonde? Qual bairro? Eu nasci em Santos, nasci na Santa Casa, né? E morei, os primeiros dias de vida foram 6 meses ali no bairro do Jabaquara, saindo do túnel do lado direito, primeira rua do lado direito, saindo do túnel. Inclusive tem uma história interessante que meus pais contavam, meus avós, que foi, eu nasci em outubro de 55, em março de 56, deu aquela chuva e caiu o morro, né? E inclusive nós saímos ali na madrugada, saíram comigo, rua cheia e tudo, e nós fomos para casa de amigos. E de lá depois nós mudamos para o Macuco, na Batista Pereira, perto do antigo portuário. E seus avós eram da onde? Meus avós maternos, minha avó nascida em Santos, e meu avô nascido em São Paulo, mas veio pequeno para Santos. Meu avô era da Sorocabana, era ferroviário. E meus avós paternos eram portugueses, né? Minha avó, meu avô eram portugueses. Na verdade, meu avô paterno eu não conheci, nem tampouco meu pai conheceu, porque ele faleceu um dia antes do meu pai nascer. Ele trabalhava no porto, era estivador e sacador, alguma coisa assim. Então, aí com a queda do morro, você foi para casa de amigos, e aí depois você morou aonde? Depois nós moramos na Batista Pereira, entre a Xavier Pinheiro, né, a rua do antigo portuário, e a João Guerra. Aí moramos ali até eu completar 5 anos de idade. Moramos junto com meu avô, morávamos juntos, né. Antigamente o pessoal casava e ia morar junto, né, não tinha esse negócio de quem casa quer casa. Então, e depois o meu pai comprou um terreno, moramos ali até eu fazer 5 anos de idade. Depois o meu pai comprou um terreno no bairro de Santa Maria, ali na zona noroeste, e construiu uma casa lá. Então eu mudei para lá, eu tinha 6 anos, ou quase 6 anos de idade, alguma coisa assim. Na época era tudo vala ainda, tinha aquelas valas, não era nada calçado, não me lembro do nome da rua, mas era uma das primeiras da avenida para dentro ali, era a 2ª ou a 3ª rua. Quanto tempo aí você ficou? Ali eu fiquei até completar, eu fiquei pouco, fiquei 8 meses ali, máximo 1 ano. Depois mudamos para uns prédios ali, que eu também não sei o nome, mas fica perto da linha do trem, não tem aquela igreja agora ali, onde tem a feira de domingo hoje, na Francisco Glicério. Aí naquelas ruas ali dentro, entre a Barão de Paranapiacaba e a linha do trem. Morei ali nos prédios, que na época o pessoal falava assim, os prédios do Silvio Fernandes Lopes. Parece que ele tinha feito uns 3 lá. E nós fomos morar ali, também fiquei por ali pouco tempo, também 1 ano aproximadamente. Foi a primeira, meu pai construiu essa casa em Samaritá, depois comprou esse apartamento ali. E dali, depois de 1 ano e pouco, eu já tinha 7 anos e meio, 8 anos, nós mudamos para Vaia de Abreu 29. A partir daí eu começo a lembrar dos endereços, porque antes eu não sei. Mudamos para Vaia de Abreu 29, em frente a uma igreja protestante, ali entre a Paraguaçu e Alexandre Herculano.
Ali eu fiquei até completar 12 anos. E depois mudamos para perto dali, para Armando Salles de Oliveira, esquina com Alexandre Herculano. Então, vamos ver as memórias ali na Baía de Abril. Ali. Estudava onde? Como é que era ali? Então, eu comecei na idade escolar justamente quando mudei para a Baía de Abril. Primeiro fui estudar num colégio particular na Barão de Paranapiacaba. Era engraçado porque naquele tempo a professora era uma só, era a dona Laura. Era uma portuguesa, e estudava junto o primeiro e o segundo ano. Um canto o segundo ano, no outro canto o primeiro ano. Então ela fazia assim, né? E fiquei ali 2 anos. Fiz o primeiro ano primário, o primeiro e o segundo ano primário. E nessa época a professora, acho que eu peguei o final disso, ela já era muito idosa, e ela usava uma varinha de pescar, meu. Então quando você fazia alguma coisa, ela com a varinha, os primeiros ali ela alcançava para chamar atenção, né? E era ensino à moda antiga, brigava com todo mundo, xingava todo mundo, aquele negócio. E depois, estudar em colégio público naquela época era uma coisa muito difícil e boa demais, né? Então eu lembro que depois eu entrei no 3º ano primário, eu entrei no Colégio Canadá. Meu pai conseguiu. Até hoje eu não sei bem se por favor do Zé Gonçalves, que meu pai como portuário, Zé Gonçalves foi presidente muito tempo do Sindicato do Operário Portuário e depois foi vereador também muito tempo, ou se pelo próprio Covas, eu não me lembro exatamente. Aí meu pai que arrumou lá uma vaga para que a gente pudesse entrar, porque antigamente tinha que ser assim, senão você não entrava. As elites estudavam nos colégios públicos, porque eram bons colégios, o ensino era muito bom. Então entrei no Colégio Canadá em 63 aproximadamente, eu devia estar aí com uns 9 anos de idade, no 3º ano primário. E fiquei no Colégio Canadá um bom tempo, né? Até o colegial. Como é que era o colégio? Como é que era? Canadá? Canadá era muito gostoso, tudo era o Canadá, né? Não tinha esse outro colégio que tem agora ali, Rui Ribeiro Couto, uma coisa assim. Não sei o nome que está ali agora. Mas o Canadá todo ele era Canadá, né? E tinha muito espaço para a molecada brincar. Tinha área de terra com árvores. Então o recreio antigamente era muito gostoso. Chamava recreio, né? Hoje é intervalo. Antigamente era recreio mesmo, que você levava lanchinho de casa. E era muito bacana, mas o ensino sempre muito puxado, né? Eu, como vim de uma escola particular, que hoje você fala escola particular, antigamente esse exemplo que eu dei era uma casa, era uma professora, ela era tudo, né? Ela era diretora, ela era professora, ela era inspetora, ela fechava e abria o portão, ela fazia tudo. Então eu vim despreparado para o Canadá e era muito difícil. Eu tive que tomar aulas particulares, minha mãe se virava lá para vender algumas coisas fora para poder pagar aula particular para mim, para eu poder acompanhar o ensino do pessoal, que era muito puxado. Então, um bom ensino, saí de lá, concluí o curso primário bem, né? Bem e tal. Depois, ainda no Canadá, naquela época, para você entrar no ginásio, era primário e ginásio, você tinha que fazer a admissão. Se você não passasse na prova, você tinha que fazer a admissão. Eu, quando tinha 10 anos, tem uma situação engraçada, é o que você falou para contar da Baía de Abril ali, a gente brincava muito na rua, né? Como toda molecada brincava lá, eu sempre gostei de jogar futebol. Mas era a época de prova e eu sempre gostei de história. História eu sempre, modéstia à parte, gostava de tirar uma boa nota. Era a época de prova, eu estudava de manhã e eu já tinha retornado para casa, já tinha almoçado e estava brincando no quarto com a minha irmã, tal, e numa dessa de virar cambalhota, eu bati com a cabeça no chão, caí no chão, bati a cabeça, fiquei com amnésia. E vim correndo para a sala, para a cozinha, pedi para minha mãe me dar o café que eu tinha que ir para a escola. Eu estava todo de short e tudo, né?
E a minha mãe, então, começou, para de brincadeira, menino, e tal, não sei o que. Bom, eu sei que descobriram lá que eu estava com amnésia. E aí me levaram no médico e tal. Somente no dia seguinte eu fui me lembrar das coisas, né? E aí eu tive que fazer a admissão, porque eu perdi aí uns 2 meses Foi justamente do primeiro semestre para o segundo semestre, eu perdi uns 2 meses de aula, e aí não consegui passar no exame, tive que fazer 1 ano de admissão. E a admissão antigamente era só português e matemática, então eu fiz 1 ano lá com a professora Djanira de matemática, a professora Joyce de português. Fiz 1 ano, antes de ir para o ginásio. No Canadá mesmo? No Canadá mesmo. Era um período da tarde, eram só 2 horas de aula. Era legal, porque o resto do dia eu brincava pra caramba. Você ficou no Canadá até quando? Eu fiquei no Canadá, bom, aí eu passei para o ginásio, e como eu disse a você, era muito disputado o colégio público. Então você tinha que ter uma nota para continuar ali. Eu lembro que eu tive a nota 7,8, 7,9 para dar o exame de admissão para o ginásio, e ali só ficaram as notas acima de 9, pra você ter uma ideia. Então, houve uma extensão das classes do Canadá, ali no Ismênia de Jesus, na Conselheiro Neves. Então, ali eu fiz o primeiro ano ginasial, e depois voltamos para o Canadá, né? Então, eu fiquei no Canadá até o primeiro colegial. Depois eu saí, resolvi fazer contabilidade, fui para o José Bonifácio, na Conselheiro Neves, não gostei, voltei para fazer colegial e me formei no Avelino da Paz Vieira. Avelino é ali na 7 de setembro com a Brás Cubas, aquele colégio de esquina. Um lado é o Acácio de Paula Leite, do outro é o Avelino. E aí você já era adolescente nessa época? Já. Aí eu já estava com... Eu entrei na faculdade com 20 anos. Eu me formei com 19 anos no Avelino. Já tinha 19 anos. Como é que era a vida de jovem nessa época? Aí mudou muito, né? Eu já morando na Armando Salles, eu comecei a adolescência ali na Armando Salles de Oliveira, né? E antigamente a molecada brincava na rua até você ficar mesmo um rapaz, né? Eu com 15 anos brincava na rua, né? de polícia e ladrão, de esconde-esconde, essas coisas todas. Isso já era 1970, né? Eu lembro, por exemplo, da Copa do Mundo. Foi até a primeira vez que eu cheguei mais tarde em casa. Fui comemorar o título e cheguei em casa às 3 horas da manhã. Entrei num bloco lá de carnaval e só voltei. Então foi a primeira vez que aconteceu isso, né? Não precisa dizer o tamanho da bronca que foi. E aí a gente entrou na adolescência, era gostoso, né? Você começar a descobrir as coisas, né? Namorada, começar a sair, baile, essas coisas todas, né? Não acho que era muito diferente de hoje, não. Apenas acho que você ia descobrindo as coisas mais tarde, né? Hoje toda a informação que tem, o jovem acaba por descobrir as coisas mais cedo, acaba por ficar adolescente mais cedo, ficar adulto mais cedo, né? Antes não. Antes você demorava um pouco mais, mas também era muito gostoso. O pessoal, à noite, se encontrava na rua, ficava todo mundo ali. Eu morava na Armando Salles nessa época, como eu falei, com o Alexandre Herculano, e ali tinha um bequinho, tem um beco até hoje, né? Tinha uns terrenos baldios e tal. E o pessoal sempre se reunia ali. Dali vinha gente da Alexandre Herculano, da Vaé de Abreu, e o pessoal se reunia ali. Ali fizeram um time de futebol, ali fizeram excursão, ali fizeram conjunto para tocar samba. O pessoal gostava disso muito na época. Hoje é normal o jovem gostar de samba, pagode. Naquela época não era, não. Na década de 70 até 76, 77, não era muito normal o jovem gostar de samba. Era muito mais música internacional, quando muito uma MPB, né? Mas eu sempre gostei. Então estava sempre samba, essas coisas todas, era gostoso. E aí, você frequentava o Gonzaga? Sim, a gente... Havia o hábito ali do pessoal, era ir à praia e justamente entre ali o Canal 3 e a Conselheiro Neves, né?
que ficava naquela direção. O pessoal sempre ia muito à praia nessa região. E sair à noite era Gonzaga, né? Antigamente não tinha muito também opção para você fazer, você saía no Gonzaga. Ia para o Gonzaga, ia para os cinemas, né? Interessante que houve um dos rapazes lá, já era mais velho, Nívio, ele casou com uma moça da Vila Margarida, né? E ela tinha irmã, assim, fora as colegas, tinha muita gente. E no casamento, quer dizer, juntou a nossa turma, que a maioria era homem, e essa turma aí, que a maioria era mulher, então a gente ia muito para a Vila Margarida namorar, né? E lá tinha... A Vila Margarida não é... Hoje é... Antigamente era vala, areia, mato, né? Por outro lado, as festas de juninas eram maravilhosas para lá, né? Porque lá você fazia cada fogueira que... Então tinha espaço, tinha terreno, tinha tudo, você brincava muito lá. Então a gente ia para lá, houve uma época que nós íamos muito para lá também. Mas era isso, era Gonzaga, era cinema, baile. É engraçado também, antigamente tinha muito baile, que algumas pessoas chamam de baile americano, que você levava, festa americana, você levava alguma coisa, né? E naquela época tinha muito baile em casa assim, né? Você tocava Michael Jackson, né? Que estava começando ainda com aquela música Bean. Então, e outros, a gente tocava muito essas coisas aí, e cada um levava alguma coisa, um levava cerveja, outra Cuba Libre, que tinha muito. Eu andei uma época levando umas lâmpadas coloridas lá para fazer uma luz negra. A gente pegava da Sabesp. A Sabesp botava umas lâmpadas, sem saber que mais tarde eu iria trabalhar na Sabesp. Tinha aquelas obras lá de saneamento e eles botavam uma lâmpada vermelha. A gente à noite pegava a lâmpada vermelha e levava como luz negra. Porque a molecada não tinha dinheiro como tem hoje para comprar essas coisas aí, não. Tinha que ser na criatividade. Aí depois eles passaram a botar a lâmpada normal e um balde vermelho em cima, porque viu que a molecada malhava as lâmpadas. Mas é isso. E leitura, cinema, lembra os filmes? Costumava ler? Olha, os filmes eram... Eu sempre gostei muito de filme de aventura, né? Aí tinha... Os filmes tradicionais que a gente ia sempre eram os 10 Mandamentos, que todo ano a gente ia assistir, né? No cinema. Mas teve um filme que me marcou muito, com Kirk Douglas e Juliano Gema, era Um Homem a Respeitar. Eu fui ver esse filme um monte de vezes, né? Que eu gostava muito de aventura e filme assim, de policial, essa coisa toda. Era um filme bacana. Teve tantos, teve 7 contra Todos, que era também uma coisa de gladiador, né? Meu Ódio Será Tua Herança, que era um filme de bang bang também, morria todo mundo, aquelas coisas. Gostava muito desse filme. E depois, um pouco mais, já rapaz, né? Isso daí eu estou dizendo de menino para adolescente, né? Já rapaz, tinha muita porno chanchada, né? Então, como eu te disse, que aquelas coisas que você descobria demoravam um pouco mais, isso atraía muito a molecada, né? Rapaziada, 17, 18, 19 anos, queria ir ver porno chanchada. Então, tinha muito disso, né? As coisas que a gente vê, ler, eu não li muito, não. Na minha adolescência, eu não li muito, não. Né? Não fui criado com esse hábito. Não peguei esse hábito, infelizmente. Depois, mais tarde, é que a gente pegou um pouco de gosto pela leitura, mas eu sinceramente li pouco, para dizer a verdade. Agora, cinema eu gostava muito, eu ia muito a cinema. E a faculdade, como que você... Por que você foi... Você foi estudar o quê? Eu fui fazer jornalismo. Por que eu sempre gostei muito, como eu disse a você, eu sempre gostei muito de estar descobrindo as coisas, entendeu? Hoje, evidentemente, eu não penso isso, mas na época, o que me levou a fazer isso, né? Essa é a pergunta. O que me levou a fazer isso é justamente você estar naquela fase, você está no segundo colegial, tá? Você começa a pensar o que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou estudar, o que é que eu vou fazer. Então, minha família estuda advocacia, estuda medicina, engenharia, isso, aquilo. Mas essas coisas não me atraíam, né?
gostava muito, sempre gostei muito, fui de história, né? E já nessa época, quer dizer, já 74, 75, eu comecei a despertar para o noticiário político, né? E meu pai, meu avô sempre falavam muito de política. Meu avô também chegou a ser do PCB na década de 40, né? Então falava muito isso daí. E meu pai sempre participou de movimentos sindicais, então eu meio que fui ouvindo essas coisas. Comecei a interessar, eu tinha uns 19 anos aproximadamente, 18, 19 anos, pela leitura em jornais com relação às questões políticas e peguei gosto. Eu lia muito jornal, peguei gosto nessa questão de jornalismo. Eu falei, eu vou estudar jornalismo. Tanto é que a minha opção, antigamente você prestava exame na faculdade e você fazia opção, não sei se é assim ainda, por faculdade, não sei se continua sendo. Eu fiz jornalismo e história, né? E aí passei no vestibular e fui fazer jornalismo em 80, me formei em 70, aliás, fui fazer jornalismo em 77, na Facos, ali na 7 de setembro, era o colégio Santista, né? E à noite era a faculdade de jornalismo, a Facos. Nessa época você já trabalhava? Já, não trabalhava. Eu já tinha trabalhado, já tinha parado, né? Eu comecei a trabalhar ainda com 17 anos na empresa Folha da Manhã, ali na Rua do Comércio com a Rua 15. A empresa Folha da Manhã tinha os jornais Folha de São Paulo, Folha da Tarde e o Cidade de Santos, né? Eu comecei a trabalhar ali. E também isso me interferiu, né? Quer dizer, eu fui trabalhar, meu primeiro emprego, vou trabalhar na empresa Folha da Manhã, então peguei o hábito de ler também muito, né? Fui trabalhar ali ainda com 17 anos. Depois trabalhei em despacho marítimo, na M Campos Comissária de Despacho, na João Pessoa, trabalhei ali um período, saí, depois faleceu a irmã de um amigo meu, de um grande amigo meu, Cláudio Moreira Bilu, meu camarada. Faleceu e ele foi morar na minha casa e eu ia lá, voltei no local de trabalho para ajudar ele. Ele começou a fazer o serviço da irmã e eu a dele. E eu o serviço dele. Me chamaram de novo. Aí trabalhei mais um pouco. Depois saí, não era o que eu queria. Aquelas rebeldia de já não vou fazer mais nada e tal. Então entrei na faculdade e estava sem trabalhar. Aí fiz um estágio pequeno no Cidade de Santos. Fiz um estágio pouco, era só de sábado que eu ia lá. Aí me deram lá para checar falecimento, né? Eu tinha que ligar para o necrotério para ver quem tinha morrido, quando é que era a missa, e cozinhar algumas matérias. Também não gostei muito. Mas logo depois eu fui fazer a faculdade em fevereiro de 77, em novembro de 77 eu entrei na Sabesp. Aí já mudou o rumo. Fala da faculdade. A faculdade foi muito interessante. Eu fiz, na minha classe, da minha turma, o Heraldo, que está na tribuna, era da minha turma, o Dogival, foi da minha classe, o Inívio Silva, foi da minha classe, né? Quando eu entrei na faculdade, o Furtado, por exemplo, Benedito Furtado já estava, já era o presidente do Grêmio, não, como é? Do DA, já era o presidente do DA, foi ali que eu travei os primeiros contatos com o Furtado, né? E a faculdade era muito legal, tive como professor Esmeraldo Tarquínio, né, foi meu professor, o Iberê Cirna foi meu professor, esse que é fotógrafo da tribuna, agora esqueci o nome dele. Então, o Ides Fonseca foi meu professor, né? Então foi muito legal, foi muito bom, aprendi muito. A Facos, na época, era uma faculdade muito conceituada no jornalismo na época, né? Se eu não me engano, era considerada a terceira melhor faculdade de jornalismo no Brasil na época, né? Então foi um momento muito bacana, fiz grandes amigos lá e aprendi muito. Na verdade, a faculdade de jornalismo, uma coisa levou a outra, como eu disse aqui. Primeiro interesse pela leitura política, depois que praticamente junto com isso
eu fui trabalhar na empresa Folha da Manhã, e depois, podendo fazer uma faculdade de jornalismo, você não tem como você não se associar no que está acontecendo no país, né? E era um período, por exemplo, de reabertura política. Eu entrei em 77, aí veio 78, 79, quer dizer, as greves acontecendo no ABC, anistia, essa coisa toda. Então, foi uma coisa que, vamos dizer, abriu muito para mim a compreensão do que é a política, a compreensão do Brasil, do mundo, essa coisa toda. Foi muito gratificante fazer jornalismo. Eu não me arrependo em nenhum momento. Não consegui trabalhar na área, até por conta que eu já estava na Sabesp, bem que arrisquei alguma coisa na assessoria de imprensa por 2 vezes lá, né? Tentei ainda trabalhar na imprensa, mas não consegui. Eu não conseguia, também não dava para largar um emprego, né, bom que estava, tal, aquela coisa toda, para eu arriscar alguma coisa nova. Então, não consegui trabalhar efetivamente na área, mas foi muito bom. Se tivesse que fazer, faria de novo, porque foram anos muito gostosos, espetaculares. E política partidária, quando você ingressa na política partidária? Eu ingresso na política partidária em 89. Eu, assim, como eu disse, eu acompanhava já, né? Sempre tinha uma certa afinidade e votava em companheiros de esquerda, de centro-esquerda, né? Acompanhei muito aqui também, uma coisa que também na época me aguçou essa discussão, foi a luta aqui pela autonomia de Santos. Eu lembro que cheguei a ver manifestações na Praça Mauá, acompanhar a luta do Rig, né? Então, enfim, do próprio Justo, essas coisas todas, Fabiano, Gato, essas coisas todas fizeram com que eu fosse tomando gosto disso. Então, a gente participava da política um pouco mais afastado, não militando. Em 87, eu entrei para o sindicato, como delegado sindical, e aí essa coisa do partidarismo foi ficando mais fácil, né? Eu me filio no PCB em 89 e acompanhei a transformação para o PPS em janeiro de 92. Fiquei até agora 2009 no PPS e hoje estou no PCdoB. Então você já estava no movimento sindical quando entra no partido, é isso? Sim, quando eu me filio, eu já estava no movimento sindical. O movimento sindical, vamos dizer assim, que facilitou essa integração, essa coisa de militar partidariamente. Não que antes eu não participasse, né? Eu sempre gostei de participar de debate, eu acompanhava, lia, via muita coisa. Quando havia aquelas caminhadas e tal, de algum candidato que eu estava interessado, eu procurava acompanhar, essa coisa toda. Mas nunca militei partidariamente. A gente fala de partido mais para frente, tá? Então, você está na faculdade, já está na Sabesp? Já. Entrei, a faculdade começou em fevereiro de 77 e eu entro na Sabesp em 22 de novembro de 1977. Junto com a faculdade? Isso, mesmo ano. Aí você faz o que na Sabesp? Eu entro como escriturário, né? Naquela época não havia concurso público, mas você tinha que fazer um teste, né? Então eu me inscrevi, fiz o teste, passei e entrei no setor pessoal, trabalhar no setor pessoal, em 77. Lá conheci minha mulher já trabalhava na empresa, também no setor pessoal, nós nos conhecemos, comecei a namorar em junho de 79, casamos em novembro de 81, foi rápido, estou casado até hoje. Então, e depois ela foi, antes de nós nos casarmos, minha mulher pediu transferência para o setor de almoxarifado e eu fui transferido para o Guarujá, já em julho de 81, uns 3, 4 meses antes de eu casar.
fui transferido para o Guarujá. E aí fiquei trabalhando no Guarujá 1 ano. Em 82 teve a eleição do Montoro, né? Eu fui chamado, não por causa do Montoro, mas assessoria de imprensa. Na época, o superintendente era o Zé Lopes, o chefe da imprensa era o Ibrahim Mauá, falecido, e a minha colega, minha companheira até hoje, está aposentada na Sabesp, é a Ivanice, era a jornalista. Então a Ivanice uma vez foi no Guarujá, conversou comigo e tal, não sei o que, e me chamou para trabalhar na assessoria de imprensa durante aquele ano de 82, porque precisava fazer campanha para o Reinaldo de Barros entrar no lugar do Maluf. E eu fui trabalhar lá, mas não fiz isso, né? Fiz campanha para o Montoro. E era engraçado, porque ele falou, você está aqui para você ajudar. Eu falei, uma coisa, me dá aí o que eu tenho que escrever profissionalmente, agora fora daqui eu não vou fazer campanha. Então eu tinha que ir lá, bater palma lá quando o Reinaldo de Barros vinha. Então começou aí, vamos dizer, a minha indisposição, vamos dizer assim, com a empresa. Não vou fazer isso aqui. Aqui eu faço, agora fora não. E depois o Montoro entrou e tal, e aí eu voltei para o Guarujá, né? Voltei a pedir para voltar para trabalhar com a peãozada lá no Guarujá, porque eu fui para a assessoria de imprensa, mas continuei como escriturário, não fui promovido, nada, né? E voltei para trabalhar no Guarujá. Aí fiquei no Guarujá também 1 ano, desde o começo de 83, também 1 ano, e aí em 84 eu fui para Vicente de Carvalho. Passei por Bertioga e tal, fui para Vicente de Carvalho. E Vicente de Carvalho fiquei de 84 até dezembro de 89, quando então eu entro no sindicato, né? E você sempre trabalhando no pessoal? Isso, quando eu fui transferido para Guarujá, depois Vicente de Carvalho, tudo aí, essas áreas descentralizadas da Sabesp, você administrativo tem que fazer um pouco de tudo, né? Eu, no início, tratava das questões de pessoal, essa coisa toda, daquele pessoal ali, fazia o contato com o escritório central aqui, com o setor de pessoal mesmo. Mas depois acabei fazendo de tudo. Então, eu fui tomar conta do controle de combustível, eu fiz controle técnico de ligação de esgoto, de ligação de água, fazia os relatórios mensais que precisavam fazer, acompanhei turma de rua, né? Liderei turma de rua para fazer as ligações. Vicente Carvalho não tinha rede de esgoto, então acompanhei muito a ligação de esgoto lá nos anos de 84 a 86. Foi legal, foi gostoso. E aí a gente aprende de tudo um pouco, né? Como você se aproximou do sindicato? Como é que foi, cara? Então, o meu primeiro contato assim, com o sindicato, porque eu não era sindicalizado, veja, né? Eu, apesar de ouvir em casa essa coisa toda, eu entrei, como eu disse, em novembro de 77, eu só fui me sindicalizar em 87, 10 anos depois. Porque houve uma greve na Sabesp de meio período. Naquela época, você deve lembrar, tinha o reajuste, era o Delfim Neto, o ministro, o reajuste não era pela inflação, era 70% da inflação, tinha uns cálculos lá, você não chegava a ter a inflação, então a perda salarial era muito grande. E aí eu lembro que uma vez houve uma movimentação, o presidente do sindicato era o Percival, e o sindicato então botou ônibus, antigamente tinha essas manobras para encher o sindicato, botou ônibus lá em Vicente de Carvalho e Guarujá, e foram 2 ônibus, lotou, e foi aquela farra na barca, no ônibus, aquela batucada e tal. Eu fui mais na farra, eu falei, vamos lá, esse negócio aí. E chegou lá, tinha que fazer greve no dia seguinte, vai ter que fazer greve. Então começou a tirar piqueteiros, né? Fazer piquete lá e tal, e tinha que ter voluntário, porque não tinha diretor assim, no sindicato. E aí o cara falou lá umas 3 vezes, Vicente de Carvalho, e ninguém levantava a mão. E eu levantei a mão lá, qual é o seu nome? Marcos, pá, tal, não sei o quê. Aí, de cara, né, os colegas, você é louco, rapaz, vai se meter nisso, tal, não sei o quê. E era uma greve de meio-dia só,
que você tinha que bater cartão e ficar lá dentro, né? Quer dizer, não era uma coisa muito... Aí eu fui lá, cheguei lá, acabei pegando 2 companheiros já veteranos que falaram, vamos te ajudar aí, vamos parar esse negócio aqui. Então nós entramos, batemos o cartão e falou, ninguém sai. E aí o chefe foi, abriu o portão e mandaram ligar o caminhão, aí os caras entram no caminhão para ligar para sair. Aí eu fui lá, fechei o portão, botei um banco e sentei em frente. Por aqui ninguém vai sair hoje, porque sou eu aqui o cara aí, mas com medo danado, rapaz, confesso a você. Eu falei, o que eu fui fazer, né, cara? Mas aí eu sei que a molecada falou, é isso aí, o cara tá certo, vou ficar aqui e tal. Aí jogaram dominó, jogaram carta e tal. E naquele tempo eram 2 horas de almoço, você trabalhava das 7h30, acho, até 11h30, depois almoçava e voltava 1h30, né? Quando estava todo mundo já, bom, acabou a greve, né? Vamos bater esse cartão aqui e vamos embora, vamos almoçar e tal, não sei o quê. Estoura uma rede de água, porque assim, na base aérea, lá em Vicente de Carvalho, passa uma rede de água da Sabesp dentro. Aí ela vazou e a água espirrava por cima do muro para fora, né? E aí o engenheiro do Guarujá ligou, olha, precisa uma turma lá. E a turma que restava, porque o resto já tinha ido, aí veio o chefe e fala para mim, Marquito, temos que ir lá, tem que fazer. Eu falei, tá bom, vamos lá ver. Aí foi ver, realmente, eu falei pro pessoal, vamos fazer isso? Aí o cara falou, não, agora só depois do almoço. E foi todo mundo almoçar e ficou aquilo vazando até 1h da tarde, 1h30, mas depois foi feito, normal, legal. Foi assim que eu comecei. Meses depois tinha eleição para delegado sindical, e aí o companheiro Luiz Sérgio Lula, que trabalhava na CESP de Vicente de Carvalho, de Guarujá, que hoje é advogado do sindicato, ele veio e falou assim, Marquito, vai ter eleição, vamos se candidatar a delegado e tal. E aí veio com a ficha, eu me filiei, e entre 4 sindicatos que tinha, de Guarujá até Cubatão, porque fazia assim, né? Eu me elegi delegado sindical. Aí começou. 24 de novembro de 2010, a segunda parte da entrevista com o Marquito. Nós estamos falando se você é eleito delegado sindical. Aí, então, aí começa a sua vida sindical. Isso. Isso que ano mesmo, isso? Isso em 87. Houve uma eleição em março de 87, eu me elegi delegado sindical, representando a base da Sabesp de Guarujá até Cubatão, né? E foi a época que eu conheci o Luiz Sérgio. O Luiz Sérgio, como eu disse, era diretor do sindicato, era trabalhador da CESP do Guarujá, e aí começa uma grande amizade aí com o Luiz Sérgio. Hoje ele é nosso advogado no sindicato. E aí a gente ganha a eleição. Em seguida, houve um problema que o Percival já era o 3º mandato. E, a verdade, o Percival não queria disputar o 3º mandato. Ele foi levado a disputar o 3º mandato porque não tinha outro nome e tal. Ele tinha muita credibilidade na base. Ele, logo que se elege, ele sai e vai participar do governo Quércia, né? Ele vai assessorar o então vice-governador Almino Afonso. Ele deixa o sindicato, isso causa uma crise no sindicato. Na época também o vice-presidente era o Zé Luiz, o Zelão. Ele também deixa a vice-presidência e vai trabalhar na Sabesp, em São Paulo, né? E criou uma crise de credibilidade no sindicato na época, quando o presidente e o vice-presidente deixam, assim, seguida, né? A eleição foi no final de 86 e março, abril de 87, acontece isso. Nesse momento que eu entro como delegado sindical, eu e tantos outros companheiros, estava entrando pela primeira vez no movimento sindical. E aí Petrasoli assume a presidência do sindicato, que era trabalhador da Eletropaulo, o Jefferson, da Sabesp, assume a vice-presidência. Um ano de redemocratização, uma época de redemocratização, na verdade, onde o movimento sindical começa a ser mais reivindicativo nessa década de 80, né, e isso está tomando conta da categoria. Isso, na verdade, veio muito da categoria. A categoria começou
influenciada pelo movimento sindical como um todo, as bases começaram a ser mais ativas, mais reivindicatórias, mais atuantes. E isso fez com que Petrasoli e Jefferson tomassem atitudes, né, de levar a luta dos trabalhadores de forma mais atuante. E a gente começa a disputar essas coisas aí. Vamos recuar um pouco para entender o sindicato. O Brasil fica muito tempo lá, ele fica desde 63, ele vai até quando? Até 81, se eu não me engano. 81, 82. A sucessão do Brasil? A sucessão foi relativamente tranquila, né? Porque na época eu não participava muito do sindicato, mas lembro que, como ele já estava lá há cerca de 18 anos, e justamente essas mudanças, né? Você vê que ele sai em 81, no momento em que começa as grandes greves no ABC, ou seja, o surgimento de um novo sindicalismo, né? E a categoria começa a ser mais reivindicativa e tal, começam a cobrar mais. Mas ele sai tranquilo, não disputa a eleição. Percival, na época concorreram 3 chapas, o Percival acaba ganhando no segundo escrutínio a eleição, e aí Percival vem em 2 mandatos. No terceiro, e eleito para o terceiro, só que aí não quis continuar. E essas 3 chapas, tinha influência partidária? Quem já tinha? Olha, majoritariamente influenciada pelo então MDB, né? Certo. MDB na época tinha interferência grande na composição das chapas. Isso a gente verifica depois que você vai analisando, estudando um pouco a história recente. E aí tinha algumas pessoas que interferiram nesse processo. O Percival sempre foi ligado ao MDB, essa coisa toda. As outras também eram do MDB também? Não. As outras 2 eram mais, vamos dizer, independentes. Eram mais independentes. Inclusive tinham elementos da Arena, né? O próprio Zé Luiz, na época, era da Arena. E ele estava em outra chapa, né? Era uma coisa meio ainda não partidarizada, não tinha muita essa coisa. A interferência do MDB foi meio... E o Boca? Boca, Carlos Alberto Boca. Ele era o que? Ele foi presidente? Não, ele concorreu também, mas não entrou, mas ele foi vice-presidente do Percival. Depois ele entrou como vice-presidente do Percival. Então, aí retomamos lá. Isso, retomamos lá em 87. E começou, em função da pressão da base, começaram os movimentos de luta mais ativos, né? E aí houve uma greve em 1989 na Sabesp, porque a Sabesp é engraçada, a Sabesp nós dizíamos que era a prima pobre do Estado, né? Na época, até por conta do Percival. O Percival fez duas boas administrações à frente do sindicato, mas o Petrasoli era da Eletropaulo. Então, nessa época, conquistou-se a periculosidade para o eletricista, que na época não teve. Houve algumas manifestações na Eletropaulo, não é? Então, e a Eletropaulo, na época, cresceu muito, vamos dizer, os benefícios do pessoal da Eletropaulo, essa coisa toda, não só em função, evidentemente, do Percival, mas muito em função também que Magri era o presidente dos eletricitários de São Paulo. Então, tudo ali naquele momento conspirava a favor da classe eletricitária. E a Sabesp era a prima pobre. A Sabesp tinha, no primeiro momento, uma mão de obra de trabalhadores não qualificados, porque na época não se exigia muito, era cavar buraco e entrar com vala por aqui, né? Aquela água fétida e tal. Então, não tinha muita qualificação. Porém, isso trouxe, na verdade, uma consciência de luta dos trabalhadores da Sabesp hoje insuperável no ramo urbanitário. Você vai ver ao longo da história que o pessoal da Sabesp, e isso é notório nos dias de hoje, todo ano tem grandes mobilizações do pessoal da Sabesp. Então, em 89, eu me lembro bem que o discurso era o seguinte: o pessoal que carregava bujão de gás, sem nenhum demérito para o pessoal, eles ganhavam mais do que o trabalhador da Sabesp. E aquele discurso pegava. E nós fizemos uma greve de 8 dias na Sabesp, era o governo Quércia. Houve demissões na Sabesp, porque faltou água
na casa do juiz, rapaz, lá em São Paulo. E na época, o sindicato em Santos apensou o processo de greve do sindicato de São Paulo. Então foi julgado tudo junto. Não interessa que o sindicato era coisa, foi julgado tudo junto, a greve foi ilegal, abusiva, e aí demitiram cerca de 300 pessoas. Aqui em Santos foram 24 companheiros demitidos, inclusive a minha mulher. Minha mulher trabalhava como eu disse, conheci ela na empresa, ela trabalhava no laboratório e foi demitida. Porque a gente sempre atuou muito, né? Então eu era um delegado sindical chato, e aí não podia me demitir, porque eu tinha mandato, era reconhecido, o delegado sindical era reconhecido como ter garantia no emprego, então mandaram minha mulher embora. E aí não voltaram. Não voltou ninguém. Só 2 acho que voltou, porque tinha a CIPA, tal, coisa assim. Então teve essas demissões, em 89. Mas foi uma greve que marcou muito, porque não voltou ninguém. Em São Paulo voltou, porque eles atuaram muito politicamente, mas em São Paulo nós não conseguimos fazer voltar absolutamente ninguém. Depois, mais tarde, quando abriu o concurso público, acho que 2 companheiros acabaram voltando, mas porque fizeram concurso público. Não em função de terem sido perdoado, anistiado, nada disso. Mas foi uma greve muito marcante, porque demonstrou o espírito de luta do pessoal. O pessoal sendo demitido e o pessoal ficando ali. Que ano essa greve? Maio de 1989. Maio de 89. Nessa época você ingressa no... Isso, aí houve, na verdade, muita divergência na condução das coisas, né? Na verdade, a categoria levou o sindicato a fazer essas coisas aí. A greve, o movimento. Percival era o presidente nessa época? Não, era o Petrosório. O Percival tinha saído em 87 já. Então o Petrosório já estava, o Petrosório assumiu e o Jefferson assumiu de vice. O Percival era sabespiano? Não, era da Eletropolo. O Percival era da Eletropolo e o Petrosório, o Carlos Alberto Petrosório, que assumiu, também era da Eletropolo. O sindicato, desde que foi fundado, sempre os presidentes, até 89, foram do setor elétrico. Com o Jefferson para cá é que passou a ser da Sabesp, de 90 para cá. Então, isso também, o que acontece? Já em 89, a categoria da Sabesp era a grande maioria. Já era a grande maioria, né? Então, e esse movimento todo acirrou a luta. Na época, o Jefferson sempre foi muito habilidoso e tal, perspicaz, e ele e o Luiz Sérgio, os 2 únicos diretores, racharam com a diretoria e pegaram os delegados sindicais e montaram uma chapa, né? Na época, tinha um grupo do PT na Eletropaulo, que era o Salan, que chegou a fazer parte da administração da Telma e do Capistrano. O Salan era da Eletropaulo, o Baltazar era da Eletropaulo, né? Tinha um grupo lá do pessoal do PT na Eletropaulo que se juntou com um grupo que o Jefferson montou, e nós então fomos vitoriosos nas eleições de outubro de 89, e nós assumimos em fevereiro de 90. Nesse período da greve, e que eu tinha já uma amizade forte com o Luiz Sérgio havia sido candidato a vereador pelo PCB no Guarujá, e eu apoiei a sua candidatura lá, e aí eu tinha relação sindical também com outros delegados sindicais, que era o Jorge da Sabesp de Itanhaém, o Lúcio da SESP de Itanhaém, todos do PCB, né? Então aí eu já gostava um pouco, aí eu acabei militando no PCB. Assinei a ficha em 90, mas já militava no PCB desde 89. Como era o PCB naquela época? Gostoso, né? Era uma coisa gostosa, assim, de você discutir política, você ficava um tempão conversando política, fazendo análise, conjuntura, isso e aquilo. Havia uma disciplina muito grande de ouvir, sobretudo, aqueles companheiros históricos, né? Hoje a gente fala histórico, mas na época eles estavam bem atual. Mas mesmo assim, com toda aquela experiência de luta partidária, com toda aquela experiência de vida, como o seu Cláudio Ribeiro, né? O Osni Neri, né? A própria Lia Giraldo. Então você sentava, reunia e você discutia, era muito legal.
E aí, mais rapidamente também já foi num processo de transformação para o PPS, né, de 89 para 92. Mas era muito legal você estar conversando tudo isso daí, né? Era bom, foi um aprendizado também muito bom. Eu participava, ouvia mais do que falava, né, ousava dizer alguma coisa, mas foi uma escola também muito bacana. E solidariedade, né? Havia muita solidariedade, muita camaradagem, mas também muita cobrança por leitura. Você tinha que ler, né? Você tinha que discutir um tema e você tinha que voltar e discutir aquele tema. Era quase que uma escola, né? Tem que vir preparado para discutir. Era bom, era gostoso. E foi assim, e aí nós ganhamos a eleição por uma diferença boa, mais de 400 votos, isso foi significativo na época, e assumimos em fevereiro de 90. E num processo político também que teve eleição para presidente da República, né? Lula e Collor no segundo turno em 89. Nós estávamos no processo de eleição do sindicato e no processo eleitoral para presidente do Brasil. E o Lula veio na nossa posse, temos até uma foto lá, um quadro, veio na nossa posse, que foi no Sesc, em fevereiro de 90, já como candidato derrotado, né? Mas veio na nossa posse em fevereiro de 90. Vamos falando mais do sindicato, aí você ali, tá. Nessa que você entra no sindicato, entra como o que no sindicato? Eu entro como primeiro secretário. Na época tinha o estatuto do sindicato, ainda era no modelo antigo, né? Então você tinha presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. Obrigado. Eu entro como primeiro secretário, né? E aí a gente começa... Foi também um período muito bom. Jefferson presidente e o vice era... Jefferson presidente, vice o Salan. O tesoureiro era o Baltazar. Não lembro o segundo tesoureiro. Primeiro secretário era eu, segundo secretário Luiz Sérgio, né? Então, o assistencial era o companheiro José Raimundo Branco, da Sabesp, era um encanador. Tinha essa coisa de diretor assistencial para cuidar de aposentadoria, essas coisas todas, né? O sindicato era muito assistencialista, né? A categoria está acostumada com assistencialismo em função de vários anos de ditadura. Então, ou você fazia assistencialismo ou não. Então, tinha que ter um diretor assistencial, né? Até o Lula foi o diretor. Até o Lula, né, começou como diretor assistencial. Então, é isso, quer dizer, e foi uma energia nova, né? Foi uma posse muito prestigiada. Já visto que veio o Lula prestigiar no Sesc, com muita gente. Veio Alberto Goldman, na época Alberto Goldman era secretário de administração do governo Quércio. Ele veio na posse, doou uma belina e uma ambulância para o sindicato. Olha como era assistencial, doou uma ambulância. A ambulância não durou um ano, que estava velha pra caramba, a ambulância, não tivemos que vender aquilo, foi um presente de igreja. Agora a belina era boa, durou bastante. Então foi isso. E nós começamos, na verdade, a mudar tudo. Desde a forma como a pessoa era recebida na administração, como ela era sindicalizada, como ela era cadastrada. Não tinha, evidentemente, não era informatizado, né, como é hoje, evidentemente, mas nós começamos a dinamizar tudo isso. A gráfica começou a trabalhar profissionalmente, né, para a gente tentar buscar receita para o sindicato. Nós começamos a dar curso para os dirigentes sindicais, curso de oratória, curso básico de sindicalismo, né? Esses eram o que mais a gente fazia. Começamos, e aí já eu com o secretário, começamos a criar um sistema de organização dos delegados sindicais que o Percival fez na época dele, e que eu e Luiz Sérgio, como secretário, aperfeiçoamos com relação a isso. Criamos um informativo que era quinzenal, que a gente distribuía para os delegados, fazíamos reuniões quinzenais com os delegados, ou seja, o contato com a base ele foi retomado na sua amplitude. E nós começamos então a trazer a categoria a participar do movimento sindical.
Isso em 90. Em 91, aí teve uma greve em 90, né? Nós assumimos em fevereiro, já em maio, data base, e todo mundo preocupado, porque o ano passado, o ano anterior, tinha tido as demissões que eu citei aqui. Então, a categoria não vai fazer greve. Mas que nada, a situação estava tão ruim, que o camarada não estava ligando, não. E a categoria se mobilizou. Na época a inflação era muito alta. Eu lembro que nós pegamos acho que 30 e poucos % de aumento, uma coisa assim. E o metrô havia pego 40%. Acho que 30%, 31%, e o metrô havia pego 40%. Porque a menina dos olhos do Quércia era o metrô, na época. Né? O metrô era... Sorte que nós havíamos fechado o acordo e estava lá na ata de reunião que se o metrô tivesse algo mais, nós teríamos também. Mas a empresa não quis dar. E isso rolou um mês e pouco, tanto é que nós fizemos greve num período de frio intenso. Fizemos meio dia de greve, depois mais 8 dias de greve, em 90. Também foi uma greve muito legal. E aí chegaram 40 telegramas de demissões, mas o pessoal não arredou o pé, continuou parado, e aí a greve foi legal, não abusiva. Aí já o nosso processo de greve foi separado de São Paulo, porque aprendemos, né, que não se deve fazer junto, e até hoje fazemos separados. Então, foi legal, não abusiva, e as demissões não se concretizaram. Todos aqueles 40 que foram demitidos durante o período de greve foram readmitidos, e aí a categoria se fortaleceu. A gestão de Jefferson teve muita habilidade também nas negociações, e nós fomos aumentando significativamente os benefícios na Sabesp. Nós conseguimos, de 90 até 95, nós conseguimos cesta básica, a implantação da Fundação Sabesprev, de plano previdenciário de saúde, né? Vale refeição e uma série de coisas que a gente foi conquistando ao longo do tempo. Aumento real, além da inflação, apesar de ser grande. Enfim, uma série de coisas. Com muita luta, sempre com muita greve. Parece que só 1 ou 2 anos que não teve greve. Mas foi um período bom para a categoria, para toda a categoria. Fizemos greve na Eletropaulo também, fizemos greve na CESP também. Conseguimos em 91 um aumento diferenciado de 3% para a categoria da Eletropaulo, diferente dos demais. Em 3% parece pouco, mas era significativo também, porque nós fizemos greve e São Paulo, e Eletricitário de Magre não fez. E já não era mais o Magre, porque ele era ministro do Trabalho, né? Era do Enir que estava lá então na época. Mas não fizeram, não conseguiram, então tudo isso foi muito bacana. E se você me permite, Betão, lembrar aqui o seguinte: em 91, o porto estava parado. Estavam parados já há cerca de 30 dias os operários portuários, e aquele ministro Osílio Silva, que era dos transportes, se eu não me engano, ele mandou demitir todos os portuários, estavam todos demitidos. 5 mil e poucos trabalhadores portuários demitidos. E aí houve isso interessante, e eu sinto orgulho de contar isso, porque é a mais pura verdade. O Fórum Sindical na época se reuniu. O Jefferson no começo não participava muito disso, uma coisa mais bairrista, mais corporativa que ele atuava, né? E eu e o Sérgio, como secretários, nós íamos em todas essas reuniões. E eu lembro que nós fizemos uma reunião no Sindicato dos Operários Portuários. O presidente na época, me esqueço quem era. Sei que o Jarrão já estava na direção, e aí estavam todos as lideranças do movimento sindical na época, Arnaldo Gonçalves, pelo Metalúrgico na época e tal, estava todo mundo lá. E aí falou, bom, precisamos fazer uma greve geral, né? E eu lembro que quem sugeriu a data da greve fui eu, né? Porque a gente estava, acho que numa segunda ou terça-feira, bom, vamos fazer a greve tal dia e tal. Aí tinha essa questão
da legalidade da greve, que você tem que botar edital, e 3 dias antes e tal, essa coisa toda. Aí eu sugeri, eu falei, olha, vamos fazer isso, cada categoria põe o seu edital, e aí dá tempo de a gente chamar a greve para terça-feira da semana que vem, pode ver no calendário, se não era terça-feira, do dia 28 de fevereiro de 91. E aí todo mundo aceitou. E aí foi muito bonito aquela greve lá, que Santos parou, né? Teve uma baita assembleia na Praça Mauá, onde os presidentes de sindicatos usaram da palavra. E depois de lá nós saímos para uma reunião no Operário Portuário, e lá nós discutimos a tática de como fazer, né? Foi muito interessante. Eu lembro que nós pedimos na época o carro de som do Sindicato de São Paulo, do Sintaema de São Paulo, porque nós não tínhamos carro de som, e era um caminhão de som muito grande. E estava eu, o Jefferson e mais uns 3 ou 4 diretores, pegamos o carro de som, fomos pela São Francisco, paramos em frente à Sabesp, fomos pela São Francisco, e daqui a pouco já tinha 2 carros atrás, né, seguindo. Aí viramos lá no porto, entramos pela João Pessoa, viemos andando, e daqui a pouco vinha vindo gente atrás, né? E eu, lá pelas tantas, lá, quase em frente à tribuna, passou um cara lá e chamou a gente de vagabundo. Vamos trabalhar, vagabundo. E aí quiseram pegar o cara, foi uma correria, o cara entrou no carro e tal. Eu não sei de onde apareceu tanta gente, porque todo mundo desempregado, e tinham vários carros de som na cidade. Tinha lá parando os ônibus, tinha na entrada ali no Sabuó, tinha na praia, tinha em vários lugares, vários carros de som. E nós fizemos o centro. E foi interessante, porque aí a gente parou em frente à tribuna, e a gente deu discurso em frente à tribuna, porque no dia a tribuna não falou nada da greve. A greve era aquele dia e a tribuna não estava falando nada da greve. Eu lembro que nós reclamamos muito com a tribuna naquela época. Depois, no dia seguinte, não. Aí no dia seguinte tinha fotos e fotos da greve. Mas no dia não falava nada. E aí a massa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Nós acabamos fechando até estacionamento. Fechamos estacionamento, fechamos loja, fechamos banco. E aí passamos de novo pela São Francisco, Senador Feijó, Ana Costa, fomos até o Gonzaga. Lembro que tinha aquele restaurante Guanabara, no Gonzaga, ali perto da Praça Independência. Fechamos o Guanabara. Até os companheiros eram amigos nossos, que eles eram dono do Calçada, ali no Canal 1 também, do lado com a Carvalho. Fechamos aquilo ali também. Foi um movimento gostoso. E aí veio a notícia, né, de que todo mundo estaria readmitido e tal. Foi uma festa, uma alegria muito grande em frente na Rodrigues Alves, lá em frente às docas. Foi muito bacana, foi muito gostoso. Aí estava todo mundo lá junto, foi bom. Essa mudança de perfil que você falou, o movimento, pelo menos no sindicato de vocês, a partir de 90, foi realmente específico do sindicato, ou você vê isso como uma coisa que realmente ocorreu com todas as categorias também? Eu acho que foi uma conjuntura nacional. Eu acho que isso aconteceu com várias categorias. Com boa parte, eu diria, dos trabalhadores no Brasil. Porque, como eu te falei, você vinha de um processo de redemocratização e de uma pressão muito grande nos anos 70, na metade dos anos 70 para o final, de redemocratização do país, né? Então, anistia ampla e restrita, liberdade, aquela coisa toda, e o movimento sindical crescendo a partir dos metalúrgicos no ABC, e isso foi dando reflexo em todas as categorias. Na nossa categoria, ele começou num processo mais lento. Quando o Percival assume, se eu não me engano, em 82, o primeiro mandato, já começa lentamente esse processo. Ele, por exemplo, cria essa figura de delegado sindical. Percival começa, nós temos várias fotos lá, a ir nas bases, fazer reunião. Só que isso é um processo de tomada de consciência da categoria urbanitária um pouco mais lenta. Especificamente na Sabesp, porque a Sabesp sempre foi muito dominada pela mão do militar, né? O superintendente, por exemplo, era militar, até 77, 78 era militar. Esqueço no momento o nome dele agora. Mas era
sempre foi esse conceito de fechado, de ter que obedecer e tudo. Então, isso foi se criando com o tempo. Agora, no movimento sindical em geral, os metalúrgicos e outras categorias já estavam num estágio mais avançado. Os químicos, por exemplo, num estágio mais avançado de consciência e de mobilização, né? E também em função da postura da direção sindical. Quando a gente ganha a eleição em 90, quando nós assumimos em 90, nós assumimos uma postura de assumir o confronto, não é? De começar a criar o confronto e parar de dizer amém na mesa de negociação. Porque havia um clima para isso, a categoria tinha chegado num momento de consciência política boa, sobretudo na Sabesp. Então, foram algumas coisas que acabaram conspirando tudo a favor. Quer dizer, a nossa disposição de fazer o momento político no país, onde quase um trabalhador assume o poder, o Collor ganhou, mas aquele momento todo inspirava, naquele momento, uma tomada de posição por parte do nosso sindicato de ser mais atuante, mais para frente, né? Daí que foi um momento bom, até 95 foram muitas conquistas. Em 82, ali com a virada para o Montoro, foi uma grande mudança. Foi. Né? Eu me lembro que houve um movimento grande para tirar o superintendente na época, teve reuniões. Foi, lembro. E tiraram, né? Tiraram. Na época, o superintendente era o Dr. José Lopes, foi indicado pela ditadura militar também, era um homem duro, daqueles que andava com a mão para trás, assim, passo sobre passo, assim, com a mão para trás. Ele vinha, chegava de supetão em tudo que era lugar, ele tinha esse hábito, assim, né? Uma boa pessoa, mas era característica da época, né? E aí houve um movimento de tirar o pessoal que, na época, o pessoal falava, o malufismo tem que ser banido da Sabesp e tal. Mas não fizeram isso, não. Só trocaram o superintendente. Porque o restante da chefia foi rearranjada ali, não, sai daqui, vai para ali e tal, agora mudou o esquema. E aí botaram, acho que o Maurílio Mariano. Maurílio Mariano, irmão do falecido Maurício Mariano, é que assumiu a superintendência. E aí foi outro momento também, de mais democracia, tinha bastante flexibilidade. Então, tudo, é o que eu falo, tudo conspirou a favor, né? A categoria se sentiu mais solta, mais à vontade. A Lei Montoro permitia que os sindicatos fizessem reunião dentro do local de trabalho, né? Então, com isso, o Percival começou também a fazer esses movimentos. Era recebido no Palácio. Então, o Percival teve assim, um cenário positivo para que a categoria avançasse do jeito que avançou. Foi muito bom. Isso também nem por isso deixou de criar essa tal consciência que eu falei da luta de classe dos trabalhadores urbanitários. Foi muito positivo. Talvez citar as pessoas que teriam sido suas influências ideológicas. Olha, como eu disse, o meu avô, que era ferroviário, trabalhou na Sorocabana, ele era do Partidão na década de 40. Inclusive liderou uma greve, teve preso, essa coisa toda. E eu nasci em 55, então você cresce escutando essas histórias de avô, né? Da mãe que contava, que estava lá e entrou a polícia, pegou o pai, essas coisas todas. E eu sempre fui fascinado por essas histórias assim dessa coisa, daí que eu gostava de jornalismo, de história, essa coisa toda. Então, a história do PCB me influenciou muito nessa questão de luta de classe, de consciência de luta de classe, de lutar contra a opressão, de lutar, de questionar as coisas, de não aceitar as coisas. Olha, é isso, tem que fazer. Isso me influenciou muito. Mais recentemente, quando eu entro no PCB, muito em função da influência de ouvir falar, de história e tudo, por exemplo, de Roberto Freire, né? De Cláudio Ribeiro, de Marcelo Gatto. Essas coisas me influenciaram muito, né? Eu passo a ler muito sobre Che Guevara. Eu tenho Che Guevara até no chaveirinho
de casa, que abre a minha porta, eu cheguei na minha sala, tudo lá, fotografia do Che Guevara. Os caras até falam para mim, não tira esse negócio aí. Não tiro porque é referência para mim. Acho que é um cara, por exemplo, que é um idealista. Né? Você vê um cara que era médico, sai do país dele, vai percorrer a América do Sul, né? De repente se junta com um bando de revolucionário para defender um país que não é o dele. Aí eles conseguem, ele vira ministro da agricultura, da economia, da indústria e comércio, daqui a pouco larga tudo e vai dar tiro no Congo. Aí faz uma carta, vai embora e vai para a Bolívia morrer com crise asmática lá que pegaram o cara. Um cara desse é idealista. Um cara desse não está ligando para cargo, não está ligando para jornal, para imprensa e muito menos para dinheiro. Né? Diria um padre aí que isso é santidade, né? Um padre comunista falou que isso é santidade, pegou o exemplo de Che Guevara uma vez. Quer dizer, então, essas coisas me influenciaram bastante em você questionar, não chegar a esse ponto, evidentemente, mas você está questionando as coisas, você não aceitar as coisas simplesmente como elas são. Então, essas pessoas influenciaram muito e eu acabar assumindo, ainda que trabalhando na Sabesp, assumir a luta sindical. E daí para fazer a luta partidária foi um passo também, né? A gente começa a fazer as coisas paralelamente. Quando eu começo, eu acho que, apesar da retomada da democracia, de você escolher o presidente da República, por exemplo, ainda tinha muita coisa para fazer. Quer dizer, você, na verdade, concretizar a democracia política, né? Você fazer a luta pela democracia econômica, que eu acho que a gente está caminhando. Nós ainda não temos uma democracia política. Eu acho que é preciso que a gente tenha isso mais avançado. Né? E sucesso. As coisas vão acontecendo no dia a dia. Às vezes a gente nem percebe. Quando você começa a lembrar do passado, você viu que aquilo foi transformado, não é assim? Então a gente, na verdade, vai transformando a sociedade no dia a dia, atuando, batalhando, questionando, perdendo, ganhando, mas sempre lutando, não deixando de lutar, né? É isso. Você quer falar mais alguma coisa, completar, dizer alguma coisa que você não falou? Acho importante lembrar, Betão, de 95 para cá. Sim. Né? Antes de 95, eu quero dizer assim, na minha trajetória política, vamos dizer assim, que eu começo a participar, Davi Capistrano ganha a eleição. Né? E aí eu, a Lia Giraldi e a doutora Márcia Rabani Elias, vamos conversar com o Davi Capistrano aqui na Secretaria de Saúde, para ver qual espaço que o PPS poderia estar ocupando na administração. E lá a gente começa a falar de Secretaria do Trabalho, e eu ainda, né, começando ali e tal, ousei falar, olha, o Pacheco pode ser um bom secretário do Trabalho. E o Pacheco não era do nosso partido. Né? Aí o Capistrano fala, olha, pô, legal. Então, eu queria registrar isso, é uma coisa que eu fiquei satisfeito de ter indicado o velho Pacheco para ser secretário do Trabalho. E aí o Capistrano gostou disso e eu e Luiz Sérgio começamos a trabalhar essas coisas no movimento sindical, junto com o Jefferson. Reunimos o fórum sindical e tal, para a gente estar falando dessas coisas aí também, para Pacheco ser nomeado secretário de Trabalho. No final, coitado, acabou falecendo e eu acho que não chegou a assumir a Secretaria do Trabalho. Essa é uma coisa importante que eu gostaria de registrar. E eu não sei também se tem tempo, mas dizer o seguinte, de 95 para cá, né? 95 para cá, no nosso sindicato, houve um momento de racha na diretoria, né? O PT sai da diretoria, Jefferson assume o terceiro mandato, tá certo? E nós continuamos juntos, mas aí houve, no nosso entendimento, um desvio de atuação do companheiro Jefferson à frente do sindicato. A gente acaba rachando, o grupo ligado ao PPS acaba rachando. Jefferson vai se compor, o racha em parte aconteceu por isso, que ele acabou se compondo com o pessoal que nós havíamos derrotado lá atrás em 89,
isso diminui a luta no sindicato, as prioridades mudam, o rumo muda, a gente racha, faz uma chapa em 98 e eu acabo perdendo a eleição. Ganhamos na Sabesp, mas perdemos a eleição nos aposentados e no setor energético. Eu pensei que nunca mais ia trabalhar, discutir de novo o sindicato, volto para trabalhar na Sabesp, em Vicente Carvalho. Mas aí o Jefferson comete o equívoco de apoiar o Beto Mansur em 2000, ele sai candidato a vereador e depois, no segundo turno, apoia o Beto Mansur. Nada contra a pessoa, só que Beto Mansur tinha defendido a municipalização do saneamento. E o sindicato e a categoria era contrário. E o Jefferson, sem conversar com ninguém, vai na televisão e assume esse apoio. Terceira fita da entrevista com o senhor Marquito, no dia 24 de novembro de 2010. Então, eu dizia do racha lá em 98, né? Que eu montei a chapa, perdi e voltei para a base. Mas em 2000, o então presidente Jefferson, que havia saído candidato a vereador, no segundo turno apoia individualmente, sozinho, mas em nome, saiu lá como presidente do sindicato, apoia a candidatura no segundo turno de Beto Mansur para a prefeitura. E Beto Mansur tinha sido a pessoa que propôs a municipalização do saneamento. Na época eu não estava no sindicato, mas na época houve uma grande mobilização da diretoria e dos trabalhadores da Sabesp, na Câmara de Santos e tudo, para que isso não acontecesse. Então, a decisão tomada pelo presidente Jefferson na época de apoiar o Beto Mansur não foi aceita pela própria diretoria, que acabou exonerando o Jefferson, né, do cargo de presidente. O Jefferson voltou para a base para trabalhar na Sabesp e está aí até hoje trabalhando. Aí assume Silvio Leon, assume... Qual é a origem do Silvio Leon? Silvio Leon é Sabesp também. Sabespiano, né? Sabespiano também, chegou no passado, na década de 80, foi vice-presidente do Percival, né? E depois se aposentou, saiu da Sabesp, depois voltou de novo em 95, 96 na chapa do Jefferson. E aí acaba, quer dizer, com a exoneração do Jefferson em 2000, o Silvio Leon acaba assumindo a presidência do sindicato. E aí, de novo, o sindicato já não vinha bem, em função da atuação desde 98, que havia enfraquecido muito, já havia perdido aquele espírito de luta, aquela credibilidade que tinha, e com tudo isso que aconteceu, mais ainda. Então a gente passa a viver a mesma coisa que aconteceu quando o Percival saiu em 87, aquela falta de credibilidade no encaminhamento das lutas no sindicato. Nesse momento a gente começa a ser de novo questionado, vamos fazer uma chapa, tal, essa coisa toda. Eu já estava de novo na assessoria de imprensa da Sabesp, né? Em 2000, quando isso aconteceu, em novembro, dezembro de 2000. E aí tinha sequências de greve, essas coisas todas. Eu acabei também encaminhando numa assembleia, num discurso, em janeiro, fevereiro, não me recordo, acho que foi janeiro de 2001, acabo pedindo a palavra e encaminhando para uma greve. E aí não dá, né? Ou você, assessoria de imprensa da empresa, ou você vai fazer greve, cara. Não dá para fazer os dois. E aí, depois da greve, eu voltei a trabalhar e o superintendente, o senhor Anísio, me chamou e falou assim, olha, não dá, ou você, né? Falei, tá bom, então eu volto lá para Vicente de Carvalho, voltei de novo, fui a terceira vez trabalhar em Vicente de Carvalho. E aí começou de novo a pensar-se em montar uma chapa para o sindicato. Nós montamos uma chapa, ganhamos a eleição em, acho que foi agosto de 2001, e assumimos o mandato em outubro de 2001. Você disputa com quem? Contra quem? Contra o Silvio Leon. Silvio Leon manteve a chapa, e aí veio uma chapa também ligado mais ao pessoal do PT. Então foram 3 chapas. E a nossa chapa conseguiu, sozinha, um número de votos maior do que as 2 juntas, né? Então foi uma eleição bem representativa para a nossa chapa naquele momento. E aí também um momento que
que é legal de registrar, que foi um momento também bonito da categoria, porque a nossa diretoria vitoriosa assume no dia 1º de outubro de 2001 e no dia 11 de outubro, portanto 10 dias depois, a gente então realiza a maior greve da história da Sabesp, né, que durou mais tempo. O Geraldo Alckmin, então governador, ele havia cortado a PLR da Sabesp, a diretoria, que estava presidida pelo Silvio Leão, não havia conseguido negociar, nem a diretoria aqui em sindicato, nem o Sindicato de São Paulo haviam conseguido negociar o retorno do pagamento da PLR, e nós então, sob pressão da categoria, que queria a todo momento uma solução para isso, reuni a diretoria, chamamos uma assembleia, logo no começo, e já no dia 11, 10 dias depois da posse, nós fizemos uma greve que durou 9 dias. Sozinho. Nós paramos no estado de São Paulo sozinho. O Sindicato de São Paulo não parou. Só a categoria da Baixada Santista. E aí foi muito interessante porque nós fomos recebidos pelo Angarita, que era o secretário da Casa Civil do governo Alckmin, né? Aliás, saudade do Angarita, porque ele sabia negociar. Nós fomos recebidos por ele, ele nos botou em contato com o presidente da Sabesp, pediu um tempo, nós voltássemos então a trabalhar e pediu uns 20 dias para que pudesse estar vendo isso com o governador Geraldo Alckmin. Então, nós voltamos a trabalhar 9 dias depois e quando deu prazo, eu procurei o secretário de novo e disse a ele, olha, o prazo vai se extinguir daqui a 2 dias, uma coisa assim mais ou menos, 2, 3 dias, e eu tenho uma assembleia marcada, e se nós não resolvemos isso, nós vamos entrar em greve de novo. Aí sim, aí o Sintaema veio de greve com a gente, e aí foram mais 2 dias parados, né? Mas aí, felizmente, nós conseguimos conquistar de novo a PLR para a Sabesp. Então foi de toda essas greves que eu falei, essa de 2001 foi a mais longa, né? E também a mais difícil, porque fizemos sozinho. E estreando, vamos dizer assim, como presidente do sindicato. Então é um momento também bonito, que a gente se orgulha muito de ter feito esse embate, essa luta aí, né? E de lá para cá a gente começou a reconquistar benefícios que nós havíamos perdido em 99, né? Porque em 1999... houve uma greve na Sabesp em que a empresa recorreu para o TST em Brasília e o Pazianotto, na época, ministro do TST, assinou lá, tirando todos os benefícios, deu efeito suspensivo de tudo. Então, benefícios históricos que eu havia contado aqui do início de 90, nós perdemos tudo numa canetada. Então, algumas coisas nós começamos a reconquistar, como, por exemplo, a própria PLR que eu falei aqui, que era nova, mas que já tinha perdido, reconquistamos, vale-refeição nas férias, gratificação de férias que não tinha, enfim, um monte de coisa, auxílio doença, um monte de coisa que havia sido perdido nessa canetada de Pazianotto em 99. Então, também, nós acabamos reformando o Estatuto, houve um congresso, o Estatuto foi reformulado e o mandato foi ampliado de 3 para 4 anos. Só que é o seguinte, isso em 2003. Só que assim, nós não esticamos o mandato, nós chamamos uma nova eleição. Então o mandato sempre foi de 3 anos e passou em 2003 a ser de 4 anos, mas com eleição. Então aí nós fizemos eleição, fomos reeleitos de novo e depois em 2007 reeleito de novo para o 3º mandato, onde a gente está até hoje, né? Então, essa trajetória aí nossa no movimento sindical, até os dias de hoje, até 2010, o mandato vai até o ano que vem, em 2011, quando eu encerro o 3º mandato. E aí, não sei quem vai contar a história para frente, mas até aqui é mais ou menos isso. Você quer fazer uma despedida agora? Sim. Não, só justificar, eu disse no começo, hoje estou no PCdoB, né?
tive no PPS de 92 até 2009. E aí, em linhas gerais, sem entrar em maiores detalhes, por discordar dos rumos também políticos, do viés ideológico que o PPS passa a adotar, a gente começa a encontrar dificuldades de agir lá dentro e acaba saindo do partido, entre outras divergências, né? Mas eu quero, encerrando aqui, agradecer a oportunidade, Betão, que você me dá, o Jorge e a Fernanda também, de a gente poder estar registrando aqui alguns momentos que a gente participou no movimento sindical, na vida partidária, mas sobretudo na vida de Santos, né? Que é gostoso ter participado disso, da cidade que a gente nasce, do time que a gente torce, né? E sobretudo da transformação da sociedade aqui, tudo. A gente vê pessoas que estudaram com a gente crescer, virar empresário, virar político, né? Virarem pessoas de bem, todas de um jeito ou de outra, tiveram sucesso na vida naquilo que escolheram abraçar. Isso para nós é um motivo de grande satisfação, de grande orgulho, né? Então, obrigado a vocês e é um prazer participar aqui da Fundação Arquivo e Memória de Santos, que faz um projeto excelente. Parabéns. Em nome da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em nome de Monte, agradeço ao Marquito pelo seu depoimento. Muito obrigado.